Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Aqui estamos em mais uma de nossas reuniões do Nesfis. Nesta oportunidade, quem vai apresentar seu trabalho é Javier Marsal, Javier Guevara Marsal. Javier já é doutor, vai apresentar uma parte de sua tese de doutorado, que é um capítulo de uma história, uma partestinha do trabalho que ele fez, que é um trabalho de muito, enfim, um trabalho bem eh, analítico sobre o tema da história da psiquiatria em Cuba, mas aqui ele vai trabalhar especificamente um tema, que é o tema da medicalização da infância, e nós vamos a, bom, assistir a palestra de Javier. Eu queria dizer que esta palestra faz parte de um projeto do Nesfis, que é um projeto de divulgação de nossas pesquisas. E, bom, e Letícia apresentou seu trabalho na semana passada, no mês passado, e aí continuaremos, então, com as apresentações dos trabalhos de pessoas do grupo e de pessoas próximas ao grupo, que ficarão sempre gravados e ficarão sempre no YouTube do Núcleo. Para quem não possa assistir hoje, eh, pode entrar, então, posteriormente. Bem, eu não vou me alongar, eu agradeço a Javier a disponibilidade e agradeço às pessoas que estão aqui para esta apresentação e passo a palavra para Javier. E acho que você já pode subir seus slides. Perfecto. Dá para ver, ¿eh? Sí. Perfecto. Só vou abrir a tela. Isso. Bom, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professora Sandra, pela oportunidade de participar do núcleo e também a oportunidade de apresentar meu trabalho. Queria dizer que é um pequeno recorte da minha pesquisa de doutorado sobre a história da psiquiatria cubana. Na verdade, digamos, é a última parte dessa tese, que é sobre a psiquiatria atual, o que está acontecendo hoje na psiquiatria cubana, e especificamente na psiquiatria infantil. Infanto-juvenil, como se diz, como se fala lá em Cuba. Bom, o título desse trabalho é Esquizofrenia refractária e clozapina sobre a medicalização da infância na psiquiatria cubana atual. Eu queria dizer também, fica gravado e tal, que as imagens tomadas, as imagens utilizadas foram tomadas da internet, não? São imagens públicas, tem essa imagem, por exemplo, de uma criança cubana, não? Mais ou menos sem atualidade, não? Vou fechar aqui um pouco a minha... Não consigo ver. Tá. Primeiro, para falar um pouco do que está acontecendo na psiquiatria cubana atual, é importante nos situar no contexto da década dos 90, quando aconteceu uma mudança, digamos, na economia, na sociedade cubana, a partir da desaparição do campo socialista, da desaparição da União Soviética, alrededor dos anos 90, 91, 93, que é quando finalmente desaparece o chamado campo socialista, ¿no? No caso de Cuba, ela foi afectada, não somente no campo econômico. Cuba mantinha uma relação bem estreita com a União Soviética e os outros países do campo socialista de Europa do Leste, mas também digamos, essas transformações econômicas, esse impacto econômico, um impacto negativo, também marcou ou impactou na sociedade, também no campo do político. Dentro da medicina, dentro do campo da medicina cubana, a psiquiatria provavelmente foi ou tem sido uma das que mais influência política teve da União Soviética, não? E, portanto, quando desaparece a União Soviética, a psiquiatria se vê impactada, provavelmente mais do que outras especialidades médicas, não? No início da década de 1990, bom, eu começo assim essa parte
con ese título, a reorientación da psiquiatría cubana na era post-soviética. A qué llamamos era post-soviética? Simplemente o que acontece en Cuba después da desaparición da Unión Soviética, do campo socialista, y de cómo Cuba también tiene que se transformar, ¿no? Estamos hablando de una época que comienza en los años 90 hasta la actualidad, ¿no? En la década de 1990, la psiquiatría cubana tomó un rumbo diferente de lo que había seguido atentado, pelo menos no plano teórico y en menor escala no plano ideológico. ¿Por qué? Porque a partir de la década de 1960, la psiquiatría cubana se reorienta hacia la psiquiatría soviética, la llamada psiquiatría soviética, que en algún momento se va a hablar más sobre eso, que era un paradigma específico dentro de las prácticas psiquiátricas a nivel mundial. A psiquiatría cubana tenía asumido o modelo da reflexología pavloviana, mas también no campo ideológico, no solamente en la psiquiatría, sino en todos los sectores de la sociedad cubana, no campo ideológico también había mucha influencia da, da Unión Soviética, do paradigma socialista, marxista-leninista, na verdade é importante deixar eso claro, porque existen diferentes posturas dentro do marxismo, también dentro do comunismo, ¿no? Estamos hablando de un socialismo de tipo marxista-leninista, ¿no? No vamos a profundizar en eso, es solamente para dejar eso un poco claro. Então, eu digo que había, no plano teórico, una ruptura, mas no plano ideológico no hubo esa ruptura, porque mismo que la Unión Soviética tenía desaparecido el campo socialista, Cuba no deja de ser un país socialista. Entonces, las mismas posturas ideológicas existen hasta hoy, con sus matices y algunas mudanzas. Mas, no plano teórico, sí. No plano teórico podemos hablar de una ruptura con la psiquiatría soviética. Aparece un buraco teórico en ese momento, dejan de, digamos, en Cuba dejan de, digamos, en Cuba desaparecen los materiales que viñan de la Unión Soviética, los libros de la psiquiatría soviética, y de una, no de un día para otro, mas los psiquiatras cubanos fueron ficando sin un paradigma, sin aquel paradigma que tenían desde los años 60. O desaparecimiento da URSS e do campo socialista europeo fez tremer as bases políticas e ideológicas da sociedade cubana. Parece unha crise económica moito seria, e tamén, claro, obviamente que impacta no social e no político, en cuanto o país mergulhaba en unha grande crise económica, como xa disse. O campo da psiquiatría foi un dos moitos que comenzaron a abandonar o paradigma soviético para explorar novos horizontes, resgatar modelos ya conocidos como o biomédico, enténdase a psiquiatría norteamericana o la psiquiatría estadounidense, o simplemente reconocer abiertamente su simpatía por ellos. Es importante lembrar, importante colocar aquí que a partir de los años 60 las relaciones con los Estados Unidos ficaron muy tensas, hubo una ruptura con las relaciones con los Estados Unidos, Y antes de ese momento, antes de esa década, hasta ese momento, o paradigma dos psiquiatras cubanos era o paradigma norteamericano. Tenía mucha influencia, la sociedad cubana tenía mucha influencia de los Estados Unidos. A partir de ese momento, una ruptura política y por tanto una ruptura también en demás sectores, a los autores norteamericanos y toda aquella psiquiatría fue prohibida en Cuba, ¿no? Entonces, los psiquiatras cubanos asumen la psiquiatría soviética o paradigma pavloviano como su principal fundamento, principal y único fundamento autorizado. O sea, la psicoanálisis desaparecen otras prácticas, en fin. Más, de cierta forma, los psiquiatras cubanos no tenían abandonado o aquel paradigma biomédico, ¿no? Aquella orientación biomédica, porque si estudiamos un poco sobre los fundamentos de la psiquiatría soviética, vemos que el uso de un modelo biomédico presente todo el tiempo, ¿no? Eso que desde un punto de vista ideológico era diferente. La reflexología rápidamente se tornó una teoría obsoleta y una referencia arcaica y distante de aquellos autores soviéticos que tanto adoraran los psiquiatras cubanos y también los psicólogos. Con el desaparecimiento de la URSS y de la propia psiquiatría soviética, claro, desaparece la URSS, desaparece también la psiquiatría soviética, o momento era propicio para que la psiquiatría cubana se orientase
para movimentos democráticos na gestão da saúde mental e se desvinculasse dos laços ideológicos, mas também teóricos que a vinculaban a extinta Unión Soviética. Aparece aquí, a partir de ese momento, antes de ese momento, antes de la desaparición del campo socialista, los psiquiatras cubanos no tenían intercambio con otros especialistas que no fuesen os soviéticos. Es importante dejar eso claro también. Mas a partir de ese momento, los psiquiatras cubanos comienzan a se relacionar con otros especialistas de otros países, sobre todo, o por ejemplo, con italianos, y aparece a llamada psiquiatría comunitaria en Cuba, ¿no? Eso como una tentativa, ¿no? No podemos llamar eso de reforma psiquiátrica, porque no hubo reforma psiquiátrica, más sí hubo una especie de relacionamiento, de tentativa de intercambio con especialistas, por ejemplo, de Italia, ¿no? Psiquiatras que trabajaban con Franco Basaglia. Entonces ahí se cría una psiquiatría comunitaria que, a fin de cuentas, fue simplemente, no se trató de una desmanicomialización, sino que fue una ampliación de la psiquiatría, ¿no? Lo que la profesora Sandra trabaja con el concepto de la psiquiatría ampliada. Un ejemplo fue eso, porque se crearon pequeños manicomios en las comunidades, ¿no? No tenían internamiento, los pacientes no ficaban a noche, mas, de cualquier forma, a lógica manicomial, a lógica da normalización dos comportamientos continuaba a mesma, ¿no? Então, os mesmos psiquiatras que trabalham no manicomio trabalham também nas comunidades, nos centros comunitarios de saúde mental, como se llaman, ¿no? Mas también ahí, en ese momento, há un resgate de autores occidentais, sobre todo daqueles da psiquiatría biológica. Surge también una nueva generación de autores cubanos, ya no soviéticos, mas también orientados por los modelos biomédicos. Y claro, con una influencia de los autores soviéticos que también defendían el paradigma biomédico. La realidad de la psiquiatría biológica nunca había desaparecido de la práctica de los psiquiatras cubanos. Desde la década de 1950 era evidente o entusiasmo de los psiquiatras cubanos pelo electroshock, a insulinoterapia y a psicofarmacología. Y ese entusiasmo no fue interrumpido en la era soviética. Por lo contrario, a base reflexiológica, la psiquiatría socialista contribuyó mucho para fortalecer el modelo biológico. Esa imagen que yo coloqué aquí, interesante, una fotógrafa cubana que ela pasó en la década de los 90 10 días en el hospital psiquiátrico más importante de Cuba, en Mazorra, ¿no? Y esa imagen para mí ilustra muy bien. Ahí en la puerta se puede leer, dice psiquiatría, y ten unas fotos en grandes de los principales, digamos, líderes de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, como sirve para ilustrar esa mistura entre lo teórico y o ideológico en el campo de la psiquiatría cubana. Un segundo momento, a tendencia psicofarmacológica de la psiquiatría cubana. En 2004, un estudio sobre el uso de antipsicóticos en casos de esquizofrenia en 4 países, incluyendo Cuba, fue publicado en la revista del Hospital Psiquiátrico de Habana. El estudio buscó hacer una comparación entre España, Estonia, Hungría y el país caribeño, no final de la década de 1990. Los resultados mostraron que, en los 4 países, la psicofarmacología ocupó un lugar central en la gestión de salud mental, tanto en la atención primaria cuanto en los hospitales. Al contrario del resto de los países estudiados que usaran neurolépticos atípicos, no caso de Cuba, en 100% de los casos, fueran usados neurolépticos clásicos. Y al indicio, en el país caribeño, se demostró una tendencia a uso simultáneo, tendencia que ainda se mantiene, uso simultáneo de 2 o 3 neurolépticos. Los autores también apuntan que el uso exclusivo de neurolépticos clásicos se debe a ausencia de industria cubana de psicoactivos atípicos, o que también faría con que a permanencia de los pacientes en los hospitales psiquiátricos cubanos fuese ainda más longa do que en el resto de los países estudiados. Aquí yo también voy a me detener un poco para explicar cómo funciona la industria farmacológica cubana. En otros países, países capitalistas,
a industria farmacológica privada o a maioria, mas em Cuba não existe uma indústria farmacológica privada. Então, não existe esse interesse de, digamos, producir y vender nuevos medicamentos, porque la industria es controlada pelo Estado eminentemente. Eh, bueno, continuando aquí. En 2005, un estudio similar informó sobre un aumento significativo do uso da carbamazepina, Tegretol, aquí no Brasil acho que se llama Tegretol, en varios estados do país. No mismo sentido, se produció un aumento da prescripción por parte de médicos no psiquiatras, específicamente por médicos generalistas en atención primaria de salud. Ven común llegar un médico de familia, un antiguo médico de familia, porque ya no existe esa categoría también, más llegar y un médico prescribir una carbamazepina, no precisa ser un psiquiatra quien prescribe. En 2019, un outro estudo mostraba un abuso de benzodiazepinas na atención primaria de saúde. Entre os resultados obtidos na pesquisa, destácase que en Cuba há unha desconexión entre as recomendações farmacológicas, uso non superior a 4 semanas, e a práctica real dos médicos. Entre as causas apontadas pelos participantes da pesquisa estaría a má regulación da prescripción pelas autoridades sanitarias a nivel nacional, mas tamén a cultura da droga dos cubanos. Desde la década de 50, más o menos, con llamada revolución, entre aspas, revolución farmacológica, os cubanos digo que no soy de ese grupo de la tendencia a uso de medicamentos en sentido general, ¿no? Cualquier persona en Cuba puede te dar una aspirina, puede te dar un meprobamato, algún medicamento para alguna cosa, ¿no? Es bien común así. Entonces, existe una cultura, se fala de una cultura da droga dos cubanos, ¿no? Bueno, un tercer momento sería esquizofrenia refractaria en adolescentes y experimentación con clozapina. No inicio dos anos 2000, a psiquiatría cubana ainda non contaba con neurolépticos atípicos en su arsenal farmacológico, mas 20 anos depois as coisas mudaron. En novembro de 2021 foi realizada en Cuba a segunda convención virtual de especialistas y residentes en psiquiatría, sobre o título A complexidade e a diversidade da psiquiatría do século XXI, promovida pelo Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras Navano, un hospital bien importante. Cada hospital en Cuba, existe en cada estado un hospital psiquiátrico que funciona como un manicomio, más también los hospitales generales, hospitales gerais, hospitales quirúrgicos, en fin, de otras especialidades, existen una sala de psiquiatría, ¿no? Con internamiento también, con internación. En ese evento participaron especialistas de varios países, tanto de América Latina como de Europa. La delegación cubana, era organizadora del evento, foi a que máis traballo apresentou, 16 traballos, e deles, 3 foran dedicadas á psicofarmacoloxía, especificamente ao uso da clozapina. A psiquiatría biológica define a esquizofrenia refractaria ou esquizofrenia resistente non como un subtipo clínico ou unha forma diferente de manifestar sintomas, mas como unha especie de condición evolutiva negativa, onde o paciente resistiría aos tratamentos psicofarmacológicos. Así, a psiquiatría biológica define a esquizofrenia resistente a partir dos siguientes criterios. Primer criterio, persistencia de pelo menos 2 dos 4 sintomas positivos considerados na escala breve de avaliación psiquiátrica. Desorganización conceitual ou incoherencia, suspeita, alucinações ou conteúdo incomún do pensamento. Segundo, gravidade da doença, segundo os criterios da propia escala e da impresión clínica global. Son digamos, dúas escalas para medir os sintomas da esquizofrenia, utilizados pela psiquiatría, ¿no? Tercero sería a persistencia da doença afectando as esferas sociais e trabalhistas pelo menos por 5 anos.
Cuarto, resistencia o refractariedad a los tratamientos psicofarmacológicos antipsicóticos clásicos por 3 periodos en 5 años o una resistencia a clorpromacina por 6 semanas. Y por último, ninguna mejora de acuerdo con los criterios de las escalas que ya fueron mencionadas o una rejeição, o sea, una respuesta no esperada frente ao haloperidol de 10 a 60 miligramos por día por 6 semanas. Los criterios para definir la esquizofrenia resistente, como vemos, baséanse apenas en la ineficacia de algunos psicotrópicos, sea clorpromacina o haloperidol, mas no afecta mención en momento alguno a otras formas de tratamientos no químicos que puedan ser aplicadas, por ejemplo, a psicoterapia. Es ahí que la psiquiatría presenta a clozapina como una droga eficaz. La clozapina aparece como aquella respuesta frente a una esquizofrenia que no, que no tenga una evolución positiva como, o digamos, una evolución favorable, ¿no? O por lo menos que no responde a lo que esperan los psiquiatras. Desde que ese uso fue autorizado por la FDA, no inicio en los años 2000, a clozapina se ha presentado como la única solución para los casos de esquizofrenia en que las drogas de primera orden no funcionan, a pesar de los riesgos ampliamente conocidos. Mesmo dentro del propio campo de la psiquiatría, hay una fuerte resistencia a su prescripción. La clozapina como antipsicótico atípico ha sido utilizada sobre todo en la prevención de comportamiento suicida, más sobre todo por ser considerada superior a clorpromacina. Indicada en esquizofrenia resistente, mesmo levando en consideración a más perigosa y a veces efectos colaterales letais, como a granulocitosis. La granulocitosis es un disturbio hematológico grave caracterizado por una reducción severa y selectiva de los neutrófilos circulantes que determina el riesgo vital con mortalidad aproximada entre 3 a 25%. Puede ser producido por la acción de diferentes drogas, incluyendo psicotrópicos como antidepresivos tricíclicos, meprobamato, penotiacinas y clozapina. Pues bien, en los referidos eventos de psiquiatría en Habana, los 3 trabajos presentados por los cubanos, por los especialistas cubanos, se inscribieron en esa misma línea de defensa de la clozapina, simplificando o ignorando sus efectos altamente nocivos. Los efectos negativos de la clozapina fueron intencionalmente ofuscados por la posibilidad de reducción de internaciones. Una de las especialistas falaba que sí, que ciertamente sabemos los efectos que tienen, más es importante destacar que existe una reducción de internaciones y o controles rígidos de comportamientos indeseados de los pacientes. Entonces, era más importante reducir las internaciones que observar los efectos de la clozapina. A disminución das internaciones es un sueño antiguo que se repite en los discursos de la psiquiatría, sobre todo en aquellos sustentados en abordaje biomédica de la salud mental o que no implica o abandono da visión psicopatológica do sufrimiento psíquico. No hospital psiquiátrico o sujeto no está libre de medicalización. Y es un poco, yo quería citar ahí un poco a pesquisa a la profesora Sandra, ¿no? Y sobre todo o libro Una sala tranquila, ¿no? Donde se muestra cómo interesa la psiquiatría más hacia o control de los pacientes, a normalización, a tranquilidad en la sala, do que los efectos que tengan los psicofármacos, ¿no? Bueno, los trabajos presentados por la delegación cubana interesan analizar especialmente o último, intitulado Experiencia cubana no uso de clozapina en adolescentes. O que diferencia este trabajo dos demás es que su autora, una renombrada psiquiatra infantil, voy a mencionarse un nombre porque el trabajo está publicado, los trabajos presentados son disponibles, son públicos. Ella se llama Zenaida María Sáez. Ella presentó 2 casos de adolescentes atendidos por ella y con los cuales experimentó con clozapina. Los 2 adolescentes fueron internados en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en la ciudad de La Habana y ambos fueron diagnosticados con esquizofrenia. La especialista comienza por hacer una presentación del panorama global de la salud mental y segundo ella, la salud mental se caracterizaría, o panorama se caracterizaría por el aumento
de cuadros clínicos graves en crianças y adolescentes que son resistentes a los tratamientos habituales. Entonces, él la va a ir colocando a situación polémica y o que lleva a él a experimentar con la clozapina. Y sobre todo esquizofrenia, un aumento de esquizofrenia, un aumento de una resistencia a los tratamientos habituales. A partir de ese aumento, a proposta da psiquiatra, é a de uma intervenção precoce na infância que, em suas palavras, tem o objetivo de evitar a todo custo que o menino se deteriore, que seu desempenho e seu pronóstico futuro sejam escurecidos. Por tanto, no sería necesario esperar até a idade adulta para realizar una abordaje psiquiátrica. Leíase abordaje psicofarmacológica. En momento algún, él fala de otras abordajes que no sean psicofarmacológicas. Desde el inicio, aparece o conhecido discurso de control de riesgo que constituyó o marco de una psiquiatría preventiva. A partir de esa visión, a identificación precoce dos riscos y a necesidad de intervir y medicar os desvíos son prioritarias. Aquí vuelto a citar a la profesora Sandra. Para ella, ese medicamento, para la psiquiatra cubana, ese medicamento sería capaz de influenciar la calidad de vida del paciente y no pronóstico da doença. A psiquiatra llamó seu estudio de piloto y más con la esperanza de poder expandirlo para todo el país. Para indicación de clozapina, ella, junto con otros especialistas, elaboraron un protocolo que contemplaba desde la coleta de datos gerais do paciente até o histórico de internações y tratamientos biológicos. Além disso, o protocolo exigia aplicación, o exige, protocolo ainda usado, exige aplicación previa de una serie de exámenes médicos como hemograma completo, bioquímica, tomografía de cráneo, fundo de óleo, electrocardiograma, electroencefalograma, ultrasón abdominal, más también interconsulta con endocrinología y psicología. O sea, es evidente que ellos saben los efectos de ese medicamento y cómo ellos procuran por lo menos tener algunos indicadores de doenças que puede provocar, ¿no? O de dos efectos. Entonces ellos van explorando para ver si es posible o no aplicar. Por ejemplo, si el paciente tiene un histórico de doenças cardíacas, tal vez no se haya aplicado. Mas el problema no es que el paciente no tenga esas doenças, sino que vaya a acontecer después de aplicación del medicamento. Bueno, primero, caso clínico. Trátase de un adolescente de 17 años sin historia, eso él la coloca, sin historia de daños orgánicos pre, peri o postnatais, más con una historia patológica familiar significativa. Y a psiquiatra describe una mãe explosiva, impulsiva, forte y agresiva, más una boa mãe. Ela, a mãe, teve ideações suicidas na adolescência, recebendo tratamento psicológico. E o pai da criança, ou do adolescente, estaria padecendo de psoriasis y portando rasgos neuróticos. Para la psiquiatría cubana es muy importante, recibe un caso para psiquiatría, psicología también, describir a historia patológica. Es un criterio fundamental usado en los diagnósticos. No mismo sentido, o avó paterno é descrito como alguien con comportamientos extraños de aquellos que no podemos especificar, que no tienen un diagnóstico preciso. Por fin, un tío materno con trastorno de personalidad explosiva. Podemos ver aquí cómo esos criterios son usados, son utilizados para construir un diagnóstico, ¿no? A questão da herança patológica. Cuanto ao comportamento do adolescente, a psiquiatra descreve-o como alguém que sempre foi tímido, pouco sociável e que tem um historial de conflitos escolares graves no final do ensino básico. Cerca de 6 meses antes, o jovem tinha abandonado a escola devido a rejeição e falta de concentração, inutilidade e sentimento de culpa. Cuando la psiquiatra describe al adolescente como parte de la anamnesis psiquiátrica, está precisamente a avisar los comportamientos que son interpretados por la psiquiatría como desvíos de la norma y por tanto como riesgos. Así, cuando ella subliña los comportamientos de adolescentes
como a timidez, a falta de sociabilidad, a conflictos escolares o abandono escolar, a falta de concentración, no está a tentar comprender o sofrimento mental ou as particularidades subjetivas do comportamento do seu paciente, mas a enumerar uma série de sinais de risco que teriam surgido antes do diagnóstico. Ao facê-lo, a psiquiatra justifica o diagnóstico psicopatológico dado à criança e fornece um guia aos seus colegas para identificar os riscos. Ou seja, sempre que um clínico, seja psiquiatra, psicólogo, médico, se depara con aquellos comportamientos por ela mencionados, puede tener la certeza de que se trata de una patología mental y que está conduciendo a una esquizofrenia, segundo la lógica de esa psiquiatra. Por fin, relativamente ao último período de internamento do adolescente, a psiquiatra refere que non houve unha boa evolución, pero que foi acrescentado un outro diagnóstico, o de perturbación esquizofreniforme, a trastorno esquizofreniforme, que acabó por ser sustituido pelo de esquizofrenia de inicio precoce, por presentar síntomas de menor duración y con una evolución torpe. Este nuevo diagnóstico sería justificado por un cuadro clínico con pérdida de interés, con alucinaciones, sobre todo auditivas, con delirios de conteúdo paranoide, con comportamientos desorganizados y negligencia de hábitos higiénicos, além de un comportamiento, segundo ella, muy irritable y hostil. Imagina un adolescente de 17 años internado, ¿no? ¿Cómo no va a ser irritable y hostil? Bom, o agravamento do estado do paciente levou a un aumento dos diagnósticos longe de reducirlos, bem como a diferentes tratamentos psicofarmacológicos. Sobre este período, a psiquiatra afirma: estábamos asistindo á desestruturación da súa personalidade. Así, o adolescente foi medicado con risperidona como fármaco principal, con levomepromacina para as perturbações do sono, con benadrilina, con haloperidol, como una cura, entre aspas, como una cura neuroléptica para agresividad y hostilidades, con olanzapina, con sertralina, para o aquellos momentos que le presentaba de depresión y de tristeza, con carbamazepina y con flufenacina. Por fin, la psiquiatra experimentó a clozapina y, segundo ella, finalmente obteve resultados muy favorables. O segundo caso é de un outro adolescente de 15 anos que, tal como o caso anterior, non tiña historia de lesões orgánicas pré, peri ou postnatais. No caso dos antecedentes patológicos familiares, como ya disse, son ben importantes na hora de facer un diagnóstico, o pai é descrito como alguén nervoso. Relativamente, en relación ao comportamento do joven, a psiquiatra o describe como alguén calado, que non se defende ben, que ten unha historia de bullying na escola. A situación de bullying é justificada pela psiquiatra da seguinte forma: é importante recoñecer que este rapaz tiña exceso de peso. O sea, ela justifica que a crianza sofría bullying porque tiña exceso de peso. Ao mesmo tempo, os resultados escolares eran bons, embora recentemente o adolescente comenzase a dizer que estaba moito gordo. Além disso, non saía en rúa, non socializaba, e pouco tempo depois comenzou a facer unha dieta autolimitada incrível, unha dieta moito restrictiva, comendo moita pouca comida, para o cual foi tratado por nutricionistas e endocrinologistas. Segundo Sáez, o seu paciente tiña a preocupación constante de se olhar en cualquier superficie, como espelhos ou telas de televisión, para se avaliar e recoñecer que estaba gordo. O diagnóstico inicialmente feito por esta psiquiatra foi dismorfofobia, porque o joven non se aceitaba a sí mismo. Depois, eses comportamentos obsesivos, compulsivos, con a comida e con todo o que rodeaba, levaran un novo diagnóstico: espectro esquizofrénico. Máis concretamente, esquizofrenia de inicio precoce. A psiquiatra reforza o seu diagnóstico dicendo que, tal como no primeiro caso, estaban presentes alucinações, delirios, hostilidades e rejeição do contacto social, negligencia dos hábitos higiénicos e estéticos e perda de intereses. Nese caso, tal como no anterior, certos comportamentos frecuentemente comuns aos adolescentes son transformados en sinais de alerta
para os psiquiatras infantis e, consequentemente, em patologias mentais. A quietude, a falta de capacidade de autodefensa, o bullying ou a insatisfação com o próprio corpo são fenómenos comuns na infância e na adolescência e podem muitas vezes ser exteriorizações de sofrimento mental. No entanto, mais uma vez, são identificados pela psiquiatria como factores de risco de doença mental y utilizados para justificar diagnósticos psiquiátricos. Los tratamientos aplicados a este adolescente, tal como en los primeros casos, fueron exclusivamente biológicos, con la utilización predominante de psicotrópicos como risperidona, para síntomas depresivos a sertralina, quetiapina y olanzapina. No entanto, según el psiquiatra, debido a la gravedad de los síntomas y porque era un comportamiento muy difícil de gerir por todos, fue administrada electroconvulsoterapia con o consentimento dos pais. Mesmo assim, para esta psiquiatra, a evolução do paciente não foi favorável para ela, não? Pois ninguém conseguia se aproximar dele e seu comportamento era totalmente inadequado e desorganizado. O diagnóstico de esquizofrenia nestes dois adolescentes, a gravidade dos sintomas e a resposta desfavorável aos psicotrópicos detectada por esta psiquiatra motivaram a sua inclusão na experimentação, na verdade, com clozapina. Após uma reunião de um grupo de especialistas, incluindo psiquiatras de adultos, psiquiatras infantis e psiquiatras das áreas de saúde, especialistas em psiquiatria comunitária, foi criado um segundo protocolo de aplicação da clozapina, que complementava o já referido. O protocolo consistia numa ficha do doente, com dados gerais de identificação, resultados de exames físicos globais como o peso, temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória e tensão arterial. Além disso, havia um espaço dentro da ficha para colocar grupos de sintomas associados ao uso do medicamento. Ou seja, se a clozapina começava a provocar, por exemplo, gripe ou algum transtorno respiratório, cardiovasculares, gastrointestinais, urinarios, dermatológicos, neurológicos u otros que fuesen considerados raros, era importante colocar na ficha. A ocorrência desses sintomas deveria ser avaliada semanalmente de acordo com aquele protocolo. O registro do paciente deveria ainda incluir um espaço para os resultados de exames complementares, sobre todo os hematológicos. Bom, a psiquiatra afirma que o tratamento con clozapina tiña apresentado resultados moito favoráveis e até falou de un terceiro caso nese experimento, mas sin entrar en detalles. Para ela, embora o uso da clozapina en adolescentes non estexa autorizado pela FDA, o máis importante sería o monitoramento da contaxe de leucócitos, das posibles doenzas cardíacas e sintomas futuros de infecções. A clozapina, segundo esta especialista, sería moito eficaz como forma de intervención precoce na infancia, ayudando a non prolongar o sofrimento dos pacientes. Da mesma forma, convidaba a seus colegas psiquiatras comunitarios e aqueles de atención primaria a se informar máis sobre os efeitos dese medicamento, os efeitos que a psiquiatría espera, ¿no? Os efeitos nocivos da clozapina. Bom, alguns autores describen alterações hematológicas para cualquier tipo de antipsicótico, mas apenas a clozapina apresenta uma prevalência de alterações hematológicas e risco de agranulocitose, que merecem protocolo de acompanhamento. Além disso, segundo Mazzotti e Stucci, são autores que já têm pesquisado sobre isso, para além das alterações hematológicas mais conhecidas debidas ao uso prolongado da clozapina, habería un risco de convulsões máis elevados do que en outros neurolépticos, un 10% nun período de quase 4 anos. Este risco aumentaría proporcionalmente a dose administrada. Paralelamente, o uso prolongado de clozapina pode provocar crisis de hipotensión ortostática, taquicardia, alterações frecuentes no electrocardiograma, hipertensión arterial e miocardite. Provoca tamén frecuentemente hipersalivación que, nos casos en que ocorre durante a noite, chega a provocar unha sensación de asfixia.
O ganho de peso também é frequente e podem aparecer a partir dos 6 meses até o terceiro ano de uso. Considerações finais, a modo já de conclusão. Por trás do discurso benéfico sobre a clozapina, em nome do bem-estar de seus pacientes, está a mesma lógica que acompañou o discurso sobre a revolución psicofarmacolóxica na década de 1950, con a descoberta da clorpromacina e a mellora definitiva que se prometía. A dificultade de manexo do sofrimento mental nos casos apresentados é colocada como responsabilidade do paciente, así como o agravamento dos cuadros clínicos levando a novos diagnósticos e non a cuestionamentos sobre a propia práctica médica. Tamén non há discusión sobre o diagnóstico, sobre os tratamentos dispensados, moito menos sobre a necesidade de se considerar a subxetividade dos pacientes e as particularidades do propio terapeuta. Iso mostra como, para a psiquiatra, para a psiquiatría, a fronteira entre o normal e o patolóxico é extremadamente permeável e, sobre todo, adaptável de acordo con seus intereses. Ou sexa, non poder sustentar un diagnóstico significa a liberdade de acrescentar outros, ao mesmo tempo en que se ajustan diferentes formas de tratamentos biolóxicos até que se atinge un estado ideal de docilidade. Así, non prolongar o sofrimento destas crianzas medicándoas con clozapina ten como objetivo principal transformar os seus comportamentos indesejados en comportamentos normalizados e elas propias en suxeitos cooperantes, dóceis e indiferentes ao seu sofrimento mental pelo resto das súas vidas. A intervención precoce sobre eles debe garantir que, no futuro, estes adolescentes non serán adultos que causan incomodo á sociedade, asegurando así un lugar de prestigio para a psiquiatría dentro do campo da profesión médica. Isto se os efeitos secundarios da clozapina non destruen primeiro a súa saúde física. Desde logo, é evidente que a construción dos casos apresentados pela psiquiatra se baseia na lógica explicativa da psiquiatría empleada, onde a narrativa dos propios pacientes sobre o seu sufrimento non é tida en conta, a non ser como un fundamento máis dos sintomas. Cando o especialista apresenta os seus casos, coloca as historias familiares ao mesmo nivel dos sintomas, nunha lógica que fai lembrar o degeneracionismo. Así, embora patoloxías orgánicas sexan descartadas por ela, o diagnóstico é alimentado por unha serie de características psicolóxicas dos membros da familia descritas e interpretadas como sinais patolóxicos, apontando como hipótese unha posible transmisión hereditaria de patoloxías. Nese sentido, a profesora Sandra Caponi aponta que esa lógica explicativa é un sinal da preocupación da psiquiatría ampliada en criar unha clasificación confiável e objetiva das doenças mentais, baseada nos postulados das ciencias biolóxicas e médicas. Os casos apresentados mostran que o diagnóstico psicopatolóxico continúa a ter bases extremadamente frágiles. A resposta clasificatoria da psiquiatría ao sofrimento mental é permeada pela subjetividade dos propios especialistas, pela escuta limitada do que há por detrás dos sintomas e pela falta de empatía. O que máis importa son os efeitos tranquilizadores e reguladores de conductas que traes a clozapina, en detrimento dos efeitos nocivos para a saúde, mesmo cando sexan seguidos algúns protocolos de controle clínico. En Cuba, as prácticas asociadas ao modelo biomédico na psiquiatría continúan a crecer e ser normalizadas. Os pacientes cubanos do Servicio de Saúde Mental continúan a ser clasificados, internados, medicados, amarrados en camas psiquiátricas e sometidos a electrochoques. Non é de extrañar que novos adolescentes e crianzas sean submetidos á aventura experimental da clozapina. Sería iso o que eu quería presentar. E iso é o recorte do meu traballo. Bom, excelente, Javier. Adorei a apresentação, muito boa, realmente muito boa e realmente assustadora também. Não só boa, mas também muito assustadora. É uma droga muito poderosa, a clozapina, e eu
assim, vamos a abrir para perguntas, tudo mais, mas eu queria te perguntar em relação ao congresso aquele que você trabalhou, que é o congresso onde você tirou os casos e tudo mais. Esse mesmo uso de clozapina se verifica em outros locais do mundo ou em todos lados se está utilizando essa droga? Eh, pelo que eu achei na minha pesquisa, os psiquiatras não se atreven muito a usar a clozapina por causa disso, dos efeitos colaterais, que são muito, digamos, mais nocivos do que outros, não? Então, há cuidado com isso, não? Muito cuidado com isso. Eu acho que nos Estados Unidos ainda não é autorizada para usar em crianças e adolescentes. Então, por eso que eu falo de uma aventura experimental de esses psiquiatras cubanos, ¿no? Porque mesmo que sabem que no mundo se tem muito cuidado para, o uso, ela afirma que sim, que é possível usar porque tem os efeitos de normalização esperados, ¿no? Por eles. Mas assim, não, Por, de fato é um tema que eu quero aprofundar, ¿no? Na minhas pesquisas futuras, o uso da clozapina, mas os psiquiatras ten muito cuidado com esse especificamente, ¿no? Porque en sentido estricto también hay muchas cosas de eso que acontecieron cuando comienza a ser utilizados los antidepresivos para crianças, y comenzaron a tener efectos muy, muy asustadores. Y hoy se normalizó, se naturalizó, primero se retiraron y luego hoy ya están naturalizados y prescritos con absoluta normalidad. Entonces, no sé, a gente tiene que monitorar cómo es que, en fin, qué va aconteciendo con esas tentativas de defensa de droga, porque de fato, en geral, acontece que las se impõem, né? Se Sí. impõem. Y también es importante destacar que él ha usado en los casos de diagnóstico de esquizofrenia refractaria. O sea, no en todos los casos de esquizofrenia, en la adolescencia y en la infancia, ¿no? Son aquellos casos que la psiquiatría identifica como una resistencia, una esquizofrenia resistente, ahí entonces es que él utilizado, ¿no? Entonces también en esa pesquisa do futuro a gente podría también procurar pelo lado de esquizofrenia refractaria. E também é uma palavra mágica que lamentavelmente se repete muito em psiquiatria, como você mostra, mas enfim, existem infinitos evidencias de cómo es que los medicamentos son dados por ensayo y error, ¿no? Entra un medicamento, no da certo, vamos a trocar por este otro medicamento, no deu certo, vamos a trocar Con el otro más otro medicamento, fuerte, o vamos a complementar con otro, vamos a sumar sí, dos, en fin. Si ni un da certo, se dice, es refractario. O sea, difícilmente va a dar certo, ¿no? Porque son medicamentos muy potentes, entonces se acaban complementando unos a outros, tudo bem, mas acabam tendo efeitos adversos, tanto um quanto os outros. Então, quando a pessoa não aceita o que está acontecendo, bom, se dirá, é refratária. A palavra refratária aparece sempre. Umas colegas minhas estão trabalhando a ideia de que a depressão refractária à medicação é genética, então tem que existir um marcador genético e uma pílula, un medicamento específico para alterar ese marcador genético y en fin, también porque sería supuestamente refractario. Entonces, esa palabra refractario o refractario medicación es todo un tema para pesquisa, eu sí. acho. Porque muestra cómo la psiquiatría consigue se desresponsabilizar Claro, con la a su práctica. dizer é refratário a medicação e dizer não, o que eu fiz não deu certo. Mas não diz o que eu fiz não deu certo, né? Exactamente. No, Ou es seja, culpa del paciente. claro, o paciente que es refractario por algún problema, porque a esquizofrenia é refractaria, porque tem un problema genético, en fin, no é un erro da medicina. Eu, Tá. eu, eu queria só colocar assim, acho que é importante dizer que isso não é não é exclusivo da psiquiatria cubana, que isso Eso, felizmente acontece em todo o mundo. Só que eu queria mostrar um pouco, que eu tentei mostrar na minha tese também, é que não existe muita diferença entre a psiquiatria cubana e a psiquiatria de outros países, não? O que acontece em outros contextos, não? Um pouco, digamos, o resultado principal da minha pesquisa, não? E aqui se mostra claro, isso. porque
a ideia da gente durante muito tempo era isso, não, país socialista tem outra estrutura, tem outra forma de pensar, as razões, bom, enfim, a gente vai a Cuba, não vê nenhuma criança que tenha problema nos dentes, não vê nenhuma criança magrinha, todas as crianças vão na escola, todas as crianças são saudáveis, então a gente imagina, bom, da mesma maneira, a psiquiatria vai ser tan potente como odontologia e vai penetrar toda a sociedade, vai ser mais socializada, vai, enfim, mas não. Lamentavelmente, por tua pesquisa, a gente vê que é um pouco mais do mesmo, né? Tá. Eu vou passar então a palavra para Letícia, que levantou a mão. Sim, Javier, parabéns pela apresentação, gostei demais. E, inclusive, esse caso da clozapina me remete imediatamente para o caso da cetamina, que também está sendo usada para, quer dizer, no Brasil, a Anvisa aprovou o uso de cetamina inalável no ano de 2020, né? São inalável, tem até o nome, acho que é Spravato, a droga, para questão de depressão resistente. Refratário, né? Mesma coisa. Sim. Então, assim, as pessoas diagnosticadas e tratadas com antidepressivos comuns, esses, né, inibidores de recaptação de serotonina e outros, enfim, as drogas dessas de primeira ordem, né, que não respondem ao tratamento psicofarmacológico em alguns meses e que tem muito pensamento suicida, está sendo, né, a psiquiatria cada vez mais está se usando essa droga, que é a cetamina, que era um analgésico para cavalo, e a Anvisa aprovou apenas no ano de 2020 para uso inalável. Porém, já há clínicas no Brasil, e isso eu posso dizer para a minha pesquisa mais recente nos grupos de pares sobre retirada de drogas psiquiátricas, de clínicas que estão apostando no uso injetável de cetamina, né? E os efeitos colaterais são gravíssimos, né? Assim, há casos de problemas cardiovasculares, assim, de a pessoa entrar em choque, enfim, e morrer com esses experimentos. E já saiu até no Made in America que a ketamina nos novos estudos não passou por aquele estudo placebo, sabe? Do Então, placebo. inclusive, dentro desse grupo, desses dois grupos, que tomou placebo e que tomou cetamina, e eram grupos de pessoas que tinham pensamento suicida, do grupo placebo, ninguém tentou se matar. E do grupo que tomou cetamina, um se matou, inclusive. Então, assim, não passou nesse teste, né? E mesmo assim está sendo usado a rodo pela psiquiatria brasileira. Então, vai na mesma linha, né? Exatamente a mesma coisa, só que em vez de esquizofrenia refratária, por causa de depressão refratária, e no mesmo discurso, mesmas práticas, né? Não respondem às drogas de primeira ordem, então se aplica essa nova, né? Enfim, além disso, eu achei uma matéria no Globo que fala que a cetamina ela é tão eficaz quanto o uso de eletrochoque para depressão resistente, porque o eletrochoque ainda é visto como uma opção para quem tem a depressão refratária, né? No caso de não responder aos tratamentos mais com as drogas mais comuns. Então, já estão até comparando como uma opção melhor do que o eletrochoque para casos de depressão resistente, né? Então, pesado. É Porque cíclico, né, prof? os efeitos colaterais são assim realmente muito perigosos, mais perigosos do que as drogas de primeira linha aí. Terrível. Não se usa em crianças. Não. Acho que não. Eu não fiz essa pesquisa mais profundamente, mas
aconteceu uma situação que eu estou participando desses grupos para retirada de pessoas que estão né, fazendo esse processo de retirada de drogas psiquiátricas, e apareceu uma médica querendo cooptar pessoas que estavam em processo de retirada de drogas psiquiátricas, cooptar para sua própria clínica para fazer a aplicação intravenosa da cetamina. ¿Verdade? Uhum, sim. Nossa. Ok, meu Deus. Não sei, Javier, você ia falar e eu te interrompi. No, ella dice así que es cíclico, ¿no? Cada tanto aparece, que se coloca en su libro, ¿no? En una sala tranquila. Cada tanto aparece un nuevo medicamento que a promesa. Ahora sí hallamos aquel medicamento que va a conseguir dejar a sala tranquila y no usar, y los psiquiatras no van a tener que usar más ese electroshock, ¿no? Y esa, cada tanto aparece aquel santo grial, ¿no? Santo grau. Volta e volta sempre, sim, a mesma, mais ou menos os mesmos. Não sei, Erika tem um trabalho também histórico sobre este tema em Colômbia. Não sei se Erika encontra linhas de convergência, se quer fazer algum comentário. Gracias. Pues primero quería darle las gracias a Javier por su presentación. Es muy impresionante y muy impactante siempre ver como todos estos procesos de medicalización y de uso de psicofármacos en niños y en adolescentes. La verdad es bastante impresionante. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte tiene que ver precisamente con este uso de los electrochoques. Y yo creo que sería una pregunta que sí se iría un poco más atrás, años 40 y 50, que tú has mencionado como ese entusiasmo por los electrochoques, que creo que es un fenómeno mundial. Yo particularmente en las fuentes que consulto para mi tesis en Colombia he encontrado el uso de estas terapias electroconvulsivas intravenosas en niños y quería preguntarte si encontraste, por ejemplo, en tu fuente el uso de estas terapias en niños. Y sí, claro, porque lo has mencionado como en la década del 40 y del 50, pero luego lo has mencionado también como actualmente. Entonces me surgía la pregunta si durante todo este tiempo se han utilizado, digamos, los electrochoques en manera conjunta con los psicofármacos o de pronto hubo una época como creo que quizá en todos los lugares donde se dejaron utilizar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quería preguntarte cómo es el acceso a los medicamentos psiquiátricos como en esta parte de la historia que estás utilizando, porque yo creo que es como una pregunta muy general, pero que resulta siendo muy interesante para las investigaciones, porque están, digamos, vamos a medicar a alguien, pero también está después el cómo ese alguien, ese niño, ese adolescente puede acceder a estos medicamentos. Bueno, eso volví a anotar por aquí, si has visto que se ha vuelto como a eso de las terapias de choque. Bueno, también si has construido de alguna manera, y esto lo pregunto por pura ignorancia, ¿cuál es la historia de este medicamento del que nos has contado hoy? Porque pues yo la verdad no la conozco. Y también si de pronto has seguido las pistas de esta investigación hasta la actualidad, con esta psiquiatra, si he seguido con la experimentación, si ha vuelto a presentar algún resultado de su investigación o digamos que fue una presentación de un evento y de repente ahí se dio cuenta que no iba por ese lado. No lo sé. Creo que por ahora esas preguntas. Muchas gracias. Bom, Érica, eu vou responder em português, mas gostaria de responder em espanhol, mas eu preciso também. Bom, respondendo a tua primeira pergunta, o uso da terapia eletroconvulsivante, TECA, se chama em Cuba, não? Ou simplesmente eletrochoque. Em crianças eu não sabia que era usada. Eu soube somente quando essa psiquiatra falou que sim, a gente teve que, fala assim em algum momento, não? A gente teve até que usar eletrochoque porque não melhorava, não? Há uma parte só que eu não coloquei nesse trabalho, eu acho que está ou na minha tese ou no capítulo do livro que vai ser lançado,
quando ela fala assim, mas ainda não dá detalhes, mas houve algum tipo de conflito com os pais na hora de autorizar o uso do eletrochoque. Parece, pelo que eu não tenho muita mais informação, mas parece que havia uma resistência por parte dos pais a autorizar. Y eso nos lleva a un campo interesante, que puede ser una pregunta que pueden tener muchas personas, sobre a questão da autorização e do poder médico, do poder da psiquiatría en específico, en Cuba. Por ejemplo, Leticia colocaba a ketamina ainda não está sendo usada em criança. Eu acho que aqui os psiquiatras não se atrevem muito, talvez, porque isso tem consequências legais, consequências do ponto de vista, digamos, de conselho de ética, enfim, é delicado. Mas em Cuba os médicos têm muito poder. Então, é muito difícil alguém questionar a um psiquiatra sobre os efeitos dos medicamentos. Ou por que tem que dar eletrochoque e por que não outra coisa. Então, mas é um campo muito, digamos, é nebuloso, sabe? É um campo bem difícil para mim entrar, porque não tenho muita mais informação, sabe? Mas parece que sim. Eu vou atrás disso também, não? Vou tentar procurar. Mas se ela aplica, é porque sim, está autorizado, não? Existe. Agora, no caso dos adultos, é uma prática comum, normal, assim. Tentativa de suicidio, depresión profunda, esquizofrenia, é comum, é uma, digamos, as primeiras ferramentas que têm os psiquiatras para tratar algum caso. E isso tem a ver também, Até hoje. sim, 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 é normal, sim, é parte das... Eu não tenho certeza porque não conheci isso que eu vou falar agora, mas eu sei, tenho colegas que souberam de casos onde não se aplicava anestesia, que era sem anestesia. Mas eu nunca vi. Eu vi eletrochoque quando era estudante de psicologia. Eu fui, a gente era levado para assistir e tal. Mas nesse caso sí foi com anestesia. Mas eu escutei de colegas. Mas são coisas que é difícil, sabe? Mas de que se aplica, se aplica. Eu escutei aqui a um Ah, psiquiatra não, sim. fazendo rememoração de sua história passada como psiquiatra, dizendo assim, eu me lembro perfeitamente quando a gente fazia eletrochoque em pelo, ele fala, Ah, em pelo, não. direto. O que é isso? Eu perguntei. Sem anestesia, porque a anestesia que tinha era muito ruim, você ia vomitar, não sei o quê. Então a gente fazia assim. E ele é uma pessoa, não sei, uma pessoa deve ter uns 70 anos, muito. Então, de isso deve fazer uns 20, 30 anos aqui na Espanha. Ah, então, no meu caso, falando assim, eu comecei a estudar psicologia ano 2005, 2006. Mais ou menos foi nessa época que eu escutei aquele relato, não? También se usa, ¿por qué? Porque en Cuba hay una crisis importante de medicamentos. Faltan muchos medicamentos. Medicamentos no solo de psiquiatría, medicamentos simples, una dipirona, falta, sí. Entonces, claro, psiquiatras, frente a un caso, una crisis, alguien, sufrimiento importante, psiquiatras muchas veces a ferramentas que tienen esa. Mas también ellos gustan de eso, gustan en el sentido de que les hayan muy efectiva, porque obviamente el paciente sale de ahí totalmente eh, mm, tranquilizado, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Sabe? Paciente totalmente sedado, ¿no? Mas sabemos todas las consecuencias que tiene eso. Mas, entonces, es un recurso, digamos, que tenga ahí. Y lo usan bastante. Y ellos defienden eso, que sí, que es efectivo. ¿Tá? Bom, respondendo a essa primeira. Então, isso, com crianças, eu sei desse caso. Não sei se em outros. Com adultos, sim, normal. É comum, uma prática comum. Acesso aos medicamentos. Então, é um pouco isso, não? Existe uma falta de medicamentos importante em todos os setores, de todas as especialidades e tal. Mas, ao mesmo tempo, existe um mercado paralelo, onde você pode conseguir qualquer medicamento. Medicamentos psiquiátricos também. Mas se você, digamos, foi prescrito um medicamento psiquiátrico pelo psiquiatra ou pelo médico especialista em outra coisa, médico da família e tal, você vai na farmácia e você compra seu medicamento. Existe, se chama tarjetón, é
tipo uma ficha, onde está seu nome, seus dados, porque não é qualquer um que pode chegar ali e comprar esse medicamento. Tem a receita, mas tem também uma ficha do paciente, uma ficha que é elaborada pelo psiquiatra, onde, si vou prescribir para esa pessoa, estoy prescribiendo tal medicamento, medicamentos controlados se llama, ¿no? Mas é posible conseguir, claro. É posible conseguir por fora, ¿no? Tá? Bom, a historia da clozapina. Não tenho muita informação. De fato, eu não sabia que existia esse medicamento, só vim saber a partir de esse evento, ¿no? Mas o que eu sei é que os psiquiatras se resistem em prescrever, porque é bem perigoso, provoca leucemia, então é bem difícil, não? Então, mas assim, eu vou atrás disso, eu estou me interessando por esse tema, não? Então, vou ver se é usado em outros lugares e tal. Pistas de investigação. É bem interessante, por quê? Porque essa psiquiatra é uma das mais reconhecidas psiquiatras infantis em Cuba, não? Mas os psiquiatras cubanos não têm a costume de publicar muito. Não se publica muito. Então, isso foi, digamos, um tesouro que eu achei. Esse evento foi assim por acaso que eu achei ele. Está disponível no YouTube, diferentes apresentações de diferentes países, a apresentação dela e de outros psiquiatras que falaram. Então, aí eu achei, descarreguei rápido do YouTube, com medo de em algum momento tirar. Então. Mas não sei, não conheço de outro evento seguinte, digamos a terceira convenção, não sei. Ela não publicou mais nada sobre isso. Eu um pouco segui a pista dela para ver. Ela tem algumas publicações, mas digamos em jornais, falando da adolescência, dos transtornos e não sei o que. Mas, mas sobre isso especificamente, até agora não achei uma continuidade. Não sei se continuaram com esse experimento, ou eles pararam, ou continuam sendo usados. É muito difícil acessar a determinadas informações, ¿no? Existe, por ejemplo, uma revista de psiquiatría en Cuba, mas as publicações, por lo menos, ela não tem mais publicações aí, não tem, Sobre ese tema. sobre esse tema. Não sei, mas claro, estou na casa, não? Sobre a pergunta que a Erika fez, eu em relação à clorpromacina, eu vi sim que era uma indicação, foi uma indicação nos anos 50, 60, para de electroshock, como complemento. Utilizar antipsicóticos como complemento y como inicio, digamos así, junto con electroshock. Eso está bastante registrado en diferentes lugares. Inclusive en las propias publicidades, como auxiliar de electroshock. A clozapina inicialmente comenzó a ser usada para tentativas de suicidio. Claro. Era, digamos, a prescrição mais específica da clozapina. Eso sí sei. Que é a grande ameaça em todas as aparições de todas as medicações. Né? Todas as medicações se justificam, em definitiva, por esse tema. Eu estou trabalhando agora o DSM-4TR, aparece constantemente, suicidios, anticipar por tentativa de suicidio y como margen, como problema, como drama, tentativa de suicidio, en todos, prácticamente en todos. Es como que ya se reconoce como que, digamos, o que justifica cualquier intervención psiquiátrica, tentativa de suicidio. Y digamos así, vos estás habilitado a hacer cualquier cosa para evitar que la persona se mate. Esa sería un poco la lógica de esta cuestión de insistir tanto en temas. Sí. Cuando, bueno, la gente observa que existen estudios que muestran que, por ejemplo, caso los antidepresivos, se va a hablar sobre eso la semana o día 29, los antidepresivos provocan ideas suicidas en las crianzas. Eso es una cosa que ya está documentada. En los adultos también. Bem, perguntas? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Carol, como estás, Carol? Tanto tempo.
Oi, pessoal, boa tarde. Erika também, que chegou depois. Como está, Erika? Tudo bem? Eu estava em atendimento, não consegui pegar. Vai ficar gravado? Sí, Sí. sí, sí. Sí, Tá, vai ficar. Está sendo gravado e vai ficar no nosso canal de YouTube. legal. Caiu quem? Alguém caiu? Eh, Ah, Isadora. ah, Isadora. Bem, não sei se tem mais alguma questão. Fernando, Erika, Carol. Eu fiquei interessado nessa, como eu sou do jornalismo, né? Perguntar para o Javier se existiram e existem mais revistas que tratam do tema da psiquiatria, da história da medicina em Cuba. existe una única revista sobre psiquiatría. Es la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, que es el hospital de referencia a la psiquiatría en Cuba, ¿no? La revista fue publicada desde la década de 60 más o menos, 1960. Era publicada, tenía una tirada bien importante, así, no sé cuántos números por año, y era impresa, ¿no? Hasta la década de los 90, de 1990 más o menos, que, década de 1990, 2000 más o menos, que una crisis económica importante, ¿no? Paró de ser publicada y fue retomada más en formato online, ¿no? Tiene un website y ahí vos se consigue accesar a los números. Tengo una... E estão digitalizados sí, mas todos? no todos los números. Están digitalizados a partir del año 2000. Yo Ah, tengo algunos números, aquellos antiguos, de años 60, 70, que yo persigo así, y un amigo lá en Cuba consiguió algunos de él y me envió. Yo tengo esos así bien guardadiños. Alguien también me comentó, alguien que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Habana, que aquellos números antiguos impresos estaban siendo quemados, ¿no? Que sim, que pena. estaban siendo chocados al lixo y quemados porque eso ya no. Mas sí, es una pena porque yo hubiese comprado él y hubiese rescatado todos ellos, ¿no? Pero tem muita história aí, muita. Uhum. O coração do historiador chora nessa hora de pensar Ah, nessas coisas. quase pegué un avión y fui lá a rescatar. Mas eu consegui alguns, não muitos, mas assim, consegui alguns números e tal. E, de fato, utilicei para minha pesquisa, ¿no? Minha tese. Mas é isso, existe só uma revista. Os psiquiatras às vezes são entrevistados, saem em algum jornal, alguma coisa que eles falam, são procurados para falar sobre suicídio, por exemplo. O suicídio é uma temática que está agora, faz alguns anos, mas está se falando muito de suicídio em Cuba, suicídio de adolescentes, suicídio de crianças. Então, tem aparecido ultimamente, sí que estou vendo algumas publicações, ¿no? Sobre isso. Publicações na imprensa oficial, ¿no? Como está se reconhecendo como uma problemática, ¿no? Que preocupa, claro, a los servicios de salud y tal, ¿no? Los psiquiatras son llamados para opinar, para falar, para... En fin. Tem uma questão que toda a tua tese, né, me veio na cabeça. Quando eu estudava, estudava na universidade e eu estudava Foucault, a gente era muito, enfim, de esquerda, e eu imaginava, claro, que o bloco comunista era outra coisa, que era fantástico, todo mundo era igual e que, enfim, equidade, igualdade. E quando Foucault vai fazer toda essa crítica, não, o que ele vai dizer que as relações de poder se mantêm idênticas nos diferentes espaços. Então, se escuta e aparece tão claramente como que as relações de poder, pelo menos nesses espaços que ele vai trabalhar, que é o discurso jurídico e o discurso médico-psiquiátrico, como que essas figuras dos anormais e como que as intervenções dos poderes, dos saberes aparecen de la misma manera no mundo capitalista, porque aquí la gente atribuye todo tiempo, estamos atribuyendo a industria farmacéutica, pelo menos en mi cabeza. Luego ven Johnson Johnson, Pfizer, luego ven a industria farmacéutica ahí atrás como pagando viajes para los médicos, pagando los estudios, haciendo financiamiento de pesquisas que van a ser públicas.
como en un mundo que no es un mundo capitalista, donde las empresas supuestamente no están ahí, ¿cierto? Como que esas relaciones de poder y de saber se mantienen idénticas. ¿Cómo que vos se avalía esta questão que Foucault ya mostró tan claramente, mas cuando Foucault mostró tan claramente eso, digamos que las industrias farmacéuticas no tenían esa visibilidad así, que las tienen hoy, todo ese poder de compra, ¿no? Sim, está passando um avião, mas vou falar. Assim, é uma, digamos, uma das descobertas da minha pesquisa, não? E uma pergunta que eu tenho e dá para fazer outras pesquisas. A gente conversava no encontro passado, no núcleo, eu colocava essa pergunta, que é uma pergunta de pesquisa para o futuro, não? E é a medicalização un fenómeno o un proceso exclusivo dos países capitalistas? Esa é a minha pergunta de novas pesquisas, ¿no? Porque isso un pouco, ¿no? E no caso da Es psicofarmacologia, una pregunta Foucaultiana. sim, exatamente. E assim, eu acho que existem diferenças, sim. Vemos nos países capitalistas um, uma preocupação pela busca, pela aparição de novos medicamentos mais efetivos, uma promessa de medicamentos mais efetivos, atrelado também à questão do poder que tem a indústria e os psiquiatras, digamos, como gestores dessa indústria e tal, esse relacionamento. Mas nos países socialistas, y vemos un poco en ese caso de cómo solo a partir de la década de 2000 más o menos fue que aparecen los psicofármacos atípicos en Cuba, ¿no? Hay como un retraso en ese sentido, ¿no? No, ahora no ven a palabra más así, un atraso en ese sentido, ¿no? De que, Un decalaje. sí, exactamente, un decalaje. Porque o que importa é ter um psicofármaco. Não importa tanto se é o último que saiu, porque não importa vender. Não importa vender o psicofármaco, o que importa é o efeito Claro, que porque você provoca. mostra bem que tem o uso da clorpromacina, passou muito tempo quando já todo mundo estava com os antipsicóticos atípicos. Em Exato. Cuba continuava sendo usada a clorpromacina. Perfeito, porque o que importa é o efeito. E aí, acho que também consigo responder essa pergunta, porque a pergunta de se existe diferença nos dois sistemas, não? O que importa é o efeito que provoca essa intervenção psiquiátrica, tanto no capitalismo como no socialismo, ¿no? Y cómo la psiquiatría puede ser una psiquiatría socialista o una psiquiatría capitalista, más cómo la psiquiatría funciona como una herramienta de control social do gobierno, do Estado. Estava Tanto, funcionando. la psiquiatría es como que es como vertical, ¿no? Es como atraviesa los diferentes sistemas políticos. Claro que existen Sí. particularidades, ¿no? En los sistemas políticos capitalistas y socialistas. Mas a psiquiatría se presenta como aquella ferramenta de control social efectiva. Os gobiernos precisan da psiquiatría. Bem, com mais ou menos novidade, uma mais novedosa, com coisas mais de ponta, e a outra com coisas mais antigas, mas Esa, o discurso. Mas o que eu fico impressionada é que na época que você descreve como psiquiatria russa, aquela psiquiatria, mas era a mesma coisa. totalmente. Era uma psiquiatria Sí, biologicista, que utilizava eletrochoques, o sea, tudo igual. claro, claro. O que diferencia esas psiquiatrías es, digamos, los fundamentos teóricos. Que en la psiquiatría soviética, que pues fue la psiquiatría que fue adoptada en Cuba, o a concepción de trastorno mental, partía de la existencia de un reflexo Sim. incondicionado o un reflexo condicionado. Ou seja, as explicações eram diferentes, mas as intervenções eram as mesmas. La misma. Electroshock, insulinoterapia, terapia do litio, esse tipo de intervenções. Então, a diferença era que o psiquiatra, eu vou diagnosticar este paciente a partir da minha concepção. Então, qual é a minha concepção? É que, estamos em uma esquizofrenia, por quê? A esquizofrenia é um reflexo que tem o paciente das realidades circundantes. Não? Então, é uma resposta
de tipo reflexológica, de un estímulo, e um pouco, como você falava, não? O louco comunista, não? Eu pensei assim, as pessoas em Cuba, aqueles pacientes que estão, são diagnosticados como loucos, aqueles llamados, aqueles esquizofrénicos e tal, os delirios são políticos, ¿sabes? É interessante, ¿no? Porque os delirios, você vai a um hospital psiquiátrico, aqueles manicomios clásicos, ¿no? Que existen, y aquellos pacientes más antiguos y tal, o delirio, aquella historia, en fin, que es muchas veces político, de que se está siendo perseguido pelo gobierno, pelos sistemas de seguranza, no sé qué, no, es un delirio interesante porque cada contexto también tiene esas cosas, ¿no? Claro. Y sobre eso también un poco, solamente citar una historia, una anécdota de un presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, que ele falava que os trastornos mentais, ou digamos, não, a oposição política, são trastornos mentais. Então, no sistema, ou naquela utopia que foi criada, não poderia existir um transtorno mental. Y si existía un trastorno, y si había oposición, no podría existir oposición. Si había una oposición, era por causa de un trastorno mental. Sí. Ah, Y si no era por causa de un trastorno mental, todo lo que tenía que ver con los procesos de persecución, de censura, tal, provocaba un estado de depresión tal, o de angustia tal. Eu tenho aqui uma pergunta da Erika, eu pediria para a Erika ler, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Peço desculpa pelo atraso. Eu estava tentando resolver uns problemas na escola, acabei chegando mais tarde. Mas parabéns, Javier, pela apresentação. Tá? Eu fiquei com uma dúvida nesse sentido, né? No capitalismo, a gente sabe que há um interesse mercadológico das farmacêuticas no desenvolvimento e pesquisa de novas drogas, né? Mais efetivas do ponto de vista do controle. Em Cuba, como que funciona isso, Javier? Você tem essa informação? Para o desenvolvimento dessas novas drogas, das pesquisas, é um investimento estatal? Como é que é? Dentro das universidades? Bom, pelo que eu soube, em entrevista que eu fiz com psiquiatras em Cuba e tal, para a minha pesquisa, não há muita preocupação por pesquisas. É uma prática bem, digamos, plana, así, de esa. Los psiquiatras no tienen ese interés porque no existe un interés económico por detrás de eso, ¿no? O sea, no existe una industria farmacéutica que procura nuevos medicamentos que funcionen más rápido, que ellos puedan presentar como o último, más efectivo, ese sí trae resultados. No existe eso, ¿no? La industria farmacéutica es estatal, controlada totalmente por el Estado. Pelo Estado. Entonces no existe ese tipo de pesquisa. Existe pesquisa en la medicina cubana, obviamente es más reconocida, es cierto. Existe pesquisa, sí. Y existe, en La Habana existe un centro de biotecnología, no sé qué, alguna cosa así, que es un centro así bien avanzado, no sé qué, más para producción de otros medicamentos. Mas no caso de los medicamentos, los psicofármacos que usa Iván, no existe E o esa. neuro? Y o neuro, As exactamente, y o pesquisas Siren. nas- Existe Mas o as Siren pesquisas en neurociencia también. son Sí, fortes. ahí sí, en ese punto sí. Más pesquisas para descubrir un psicofármaco, alguna cosa así, que usa Iván, no. Existe, lembré ahora, o Siren, que es Centro Internacional, alguna cosa de pesquisa neurológica y tal, que también es un centro de ben. Mas eso en ese campo, ¿no? Mas no campo propiamente de la psiquiatría y los psicofármacos, no. No, porque, digamos, para él funciona. Funcionan los medicamentos o psicofármacos típicos, clásicos, ¿no? Entonces, funciona el electroshock, funciona la internación, porque no existe aquella motivación económica por detrás de eso, ¿no? No existe una industria farmacéutica que paga psiquiatras para testar un medicamento. Esa especialista, por ejemplo, esa psiquiatra, ela fez esa experimentación. No sé muy bien los motivos que ela tem para eso, ¿no? Mas no fue económico.
¿sabes? No fue No que era, alguien... no era bancada por una industria, no era No, no, no. no, No dice probablemente... en ni un momento financiamiento. No, no, para nada. No, eso no existe. No declara eso, no declara también conflicto de intereses, nada de eso. Probablemente él halló algún lugar, una pesquisa sobre eso, un resultado de los medicamentos, y él la comenzó a... ¿Y cómo llegó ese medicamento? También no sé. A ver, sería interesante también procurar eso, mas es difícil tener acceso a ese tipo de informaciones. ¿Cómo ese medicamento llegó? Si él es usado en otros servicios de psiquiatría, en otros hospitales, porque estamos hablando de un hospital infantil. Onde tem uma sala de psiquiatría y ahí esas crianças estaban internadas en esa sala, esas adolescentes. Entonces ella comenzó a experimentar con clozapina. Mas otros psiquiatras que presentaron trabajos también defendían el uso de clozapina. Entonces parece que eles descubriram a clozapina y comenzaron entonces a testar ella, ¿no? Mas cómo llegó, no sé. Yo tengo Claro, también tenía que ver si en el resto del mundo ella fue utilizada en el momento de ser utilizada. Exacto, sí, ahí tendría que pesquisar eso también. Como fue el caso de la clorpromacina, que cuando Sí, deja de ser utilizada en el resto del mundo, en Cuba no deja de ser utilizada, continúa siendo utilizada, porque claro, ya tenían know-how para preparación, imagino, y no tenían tecnología para hacer una otra medicación. exacto. Y también no son tecnología, los propios productos, ¿no? No es que seamos que un país que tenga bloqueo económico, no tiene, muchas cosas no llegan. Claro. En ese caso, por ejemplo, bueno, Cuba tiene una relación importante con China y las materias primas para producir medicamentos en Cuba llegan de China, ¿no? Eso que también tiene algunas cuestiones de dívidas y tal, y por eso la falta de medicamentos, porque claro, algunas dívidas no fueron pagas y mismo que todos somos socialistas, Claro, existen relaciones capitalistas, ¿no? De intercambio, claro, y ¿no? la Rusia también debe llegar, mas a Rusia Sí, no está en un mejor momento. no, y más también los Estados Unidos llegan medicamentos, ¿no? Está Ayer, liberado la compra de medicamentos, está más. ¿De dónde ven? No sé, ¿no? No sé ni si es producido en Cuba, tal vez la materia prima llega de algún lugar. No sé, porque es difícil hallar ese tipo de información, ¿no? No existe esa transparencia, sí. No existe un lugar donde você possa pesquisar y ese tipo de cosas. Entonces, aparecen pequeñas cosas así, flash, y yo pesco, mas é isso, ¿no? No es muy fácil. é muito interessante ver como, mesmo sem a tecnologia, mesmo sem a indústria farmacêutica, as práticas são tão semelhantes, sem contar com fármacos más sofisticados, ¿no? Más, yo quiero decir, uso de antipsicóticos, uso de electroshock, no, o sea, a psiquiatría es funcional, con tecnología y sin tecnología. Porque también lo que tiene de bueno, la historia de la psiquiatría tiene eso. ¿Okay? Cuando a gente faz historia da psiquiatría, o que ve que a psiquiatría no muda, né? Ao longo da história. São Es mais ou menos conservadora, sempre conservadora. O que tem sí. a psiquiatría é como um discurso, bom, que Canguilhem disse que o discurso ideológico não tem história, né? Pelo fato de ser um discurso ideológico, ela pode repetir sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. De Bem, fato, eles se adaptaram, os psiquiatras cubanos, depois da desaparição da União Soviética, se adaptaram muito bem, não precisaram de muito. Ah, tudo bem, a gente abandona o Sluchevsky, que era um dos autores mais importantes, não sei o quê, e a gente pega russos, agora o Meyer. claro, Pronto, acabou. DCM, vamos usar o DCM, pronto. A prática continua sendo a mesma, sabe? nos modernizamos. Né? É. Erika, tem alguma questão, não? Que essa pergunta, não. Carol, tem alguma pergunta? Ah, eu não consegui, estou aqui lamentando de não ter pego a. Ah, certo, claro, que não consegue. Bom, depois você escuta. Eu vou escutar, mas foi bom aqui ouvir vocês, o restinho da discussão. É sempre bom ouvir vocês, assim. Legal, com certeza deve ter sido muito legal, Javier. Vou ver Obrigado. depois e aí te mando as perguntas ou comentários ali. Eu vejo vocês estão agasalhados e eu estou aqui correndo. Ah,
Tá calor aí? Sim, tá quente. Javier, então, eu vou te pedir só para deixar a gravação agora e a gente continua conversando assim mais informalmente, que